Então, sou grato a vocês e pelo convite. Estão me ouvindo bem ou eu preciso falar mais alto um pouco? Na verdade, eu estou iniciando, eu falo iniciando porque a intenção é não parar do que depender de mim, que é o trabalho de divulgação em torno desse livro, mas principalmente do que ele apresenta. Vou falar um pouquinho. Eu há 30 anos moro em Toledo, sou formado em filosofia pela Facitol, que depois se tornou UniOeste, e lá o Moreira foi meu professor, como de vários aqui que eu já soube que ele foi professor também, e de imediato a simpatia e a admiração por ele apareceu e se mantém até hoje. Ele se aposentou, morei em Cascavel há 10 anos e há 2 anos mora em Curitiba junto das filhas. Paralelo a isso, a minha vida profissional sempre foi na área industrial. Eu cheguei a lecionar por 1 ano no colégio em Toledo, mas a vertente empresarial acabou falando mais forte e desde 88 eu sou empresário, tenho empresa, especificamente esta há 21 anos. E neste período eu acabei entrando na Associação Comercial em Toledo, na CIT. Eu fiquei 10 anos na Associação Comercial, de 2003 a 2013, aonde saí como presidente no ano passado, em março do ano passado. Essa experiência na Associação Comercial, posso dizer a vocês que é mais do que um mestrado. Muitas regiões do Paraná e algumas regiões do Brasil me levaram ou me estimularam a entrar neste projeto. Por quê? Porque eu sabia que este livro já estava pronto há muitos anos. Moreira tem 6 ou 7 outros livros prontos. Mas por entender que isso aqui poderia contribuir para melhorar o ensino, poderia contribuir para efetivamente produzir avanços, em 2011 disse ao Moreira: dá aqui o livro para ver o que é que nós fizemos. E aí dei o original para mais algumas pessoas, gostaram demais e a partir daí o trabalho se desenvolveu. Estamos na 3ª edição desse livro. E por que está tendo este êxito? Só porque o livro é barato? De alguma maneira, o conteúdo que ele apresenta tem despertado a curiosidade e o interesse das pessoas e dos profissionais do ensino. E aí consegui algumas distribuidoras, Livrarias Curitiba, Livraria Só Livros e Prudente, Presidente Prudente, e agora recentemente a Livraria Cultura, toda a rede da Livraria Cultura. E na região aqui tem algumas livrarias que disponibilizam livro e cada vez mais tem despertado interesse. Para ajudar nisso, a página do Facebook também tem ajudado e os vídeos do YouTube também têm ajudado. Já tem alguns vídeos lá que quem quiser conhecer um pouquinho mais pode ver. Aqui é uma foto primeira só de um momento que teve em Curitiba, na Livrarias Curitiba, uma sessão de autógrafo. O fato dele residir lá, a livraria abriu espaço, nós fizemos isso. E aqui é uma foto do Conselho Estadual de Educação, em novembro passado. Aqui em Marechal Rondon tem a Shirley, que é conselheira, talvez muitos de vocês a conheçam, e ela abriu espaço, conheceu o livro e gostou, e o Moreira foi falar no Conselho Estadual de Educação. Agora, a razão principal de ter colocado neste projeto foi isso. Além de acompanhar as notícias na imprensa em geral, no dia a dia e nas reuniões, como eu disse, da Associação Comercial, as evidências de que as pessoas saem da escola muito mal preparadas. As pessoas, os alunos, os profissionais chegam para trabalhar e sabem pouco ou nada. As notícias que a gente vê, só relatando aqui, pode passar para mim. Só para constar aqui, algumas notícias que isso aí está disponível facilmente para quem quer ver. Apenas 10% dos jovens brasileiros sabem matemática.
O ensino médio principal desafio educacional no Brasil, 10% dos estudantes sabem matemática. Em português é 29%, a idade considerada certa. 26 de junho de 2013, 67% das crianças não sabem fazer contas básicas, a conta pesquisa. Analfabeto funcional. Alguém já ouviu falar o que é analfabeto funcional? A pessoa que lê e não entende o que leu. Esse conceito foi definido pela Unesco do que é analfabeto funcional. 75% é o índice brasileiro. Será que isso diz alguma coisa pra gente ou não? De pessoa alfabetizada, a partir da alfabetização, tirando as crianças que não são alfabetizadas, esse instituto chamado Paulo Montenegro, com ação educativa, é um dos índices mais confiáveis do Brasil. 75% tira 8%, que é analfabetos totais que não sabem nem ler nem escrever. 67% a pessoa lê e não entende o que lê. Isso aqui, gente, não é para jogar na cara de vocês, professores. Isso aqui não é para achar culpado. Isso aqui não é para dizer que o professor não trabalha, que o professor não faz o que deve fazer. Porque achar culpado não resolve nada. Apontar o dedo não resolve nada. Isso aqui é só para mostrar a vocês parte da motivação que me levou a entrar neste projeto. Entendendo que este livro poderia efetivamente oferecer reflexões para mudar este quadro, ou para ajudar a mudar este quadro. Vocês acham que isso aqui é invenção ou não? Isso é fabricado? Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui. Sinceridade. Quem aqui acredita que nós vamos fazer um país melhor em todos os sentidos, com 75% de analfabetos funcionais? Quem acredita? Eu vou ser sincero, eu prefiro acreditar em Saci Pererê, Lula sem cabeça, Papai Noel, ou coisas do gênero. Mas não é isso que é o principal do que a gente veio falar. Aqui mais uma demonstração, o exame PISA, que é uma avaliação internacional de alunos de 15 anos, né? Também conhecida de todos, tem informação disponível, né? Novamente o Brasil está lá, de 65 países, está lá em 58º, 63º, segundo, assim por diante. A gente está aí, português, leitura e ciência, que é a língua nacional. Comemorou quando saiu desse 63º para 58º. Comemorou. Então isso aqui, gente, são assuntos que eu vou ser sincero para vocês. Para mim, entendeu? Deveria dar diarreia, dor de barriga nas pessoas lá de Brasília, nas pessoas lá de Curitiba, nas pessoas de todos os estados que comandam o ensino. Nas universidades, no pessoal que prepara professor. Mas ao que parece não é muito que a gente lê. Pode seguir. Mas afinal, do que é que trata o livro? Que é o objetivo de estar aqui. Conceitos de educar e instruir. O livro, mais ou menos 40% dele trata destes conceitos, diferenciando o que é educação do que é instrução. O que é educar para uma orelha? Educar é promover hábitos e sentimentos que permitam à pessoa adaptar-se e ser feliz no meio em que há de viver. O que é instruir? Proporcionar conhecimentos e habilidades que permitam à pessoa ganhar o seu pão e o seu conforto com facilidade. A quem compete a primeira? Família. Quem? Família. Família. E de quem é a responsabilidade do segundo? Dos professores. Vamos tentar entender um pouquinho o que é esse conceito. O que significa promover hábitos e sentimentos? Uma pessoa que rouba se adapta no meio que ela vai viver? Uma pessoa que mente, que faz fofoca,
que é orgulhosa, egoísta, que ela só quer prevalecer sua opinião, se adapta no meio que ela vai viver, e não tem hábitos de higiene, se adapta. Isto é responsabilidade da família, dos pais. Instruir, está muito claro o que é instruir, né? Conhecimentos e habilidades que permitam uma pessoa, lá na sua vida adulta, ganhar o seu pão. Com essa clareza de conceito, fica uma coisa muito evidente. Nós, e certamente vocês têm exemplos disso, vocês conhecem pessoa muito assim humilde, quase analfabeta ou semi-analfabeta, bem educada? Conhece? Vocês conhecem pessoa muito bem instruída, com faculdade, pós e mestrado, mal educada? É a mesma coisa ou é diferente? Então educação e instrução é a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Então quando a gente fala educação, não dá para dizer educação para falar coisas diferentes. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Eu acompanhei um caso de uma empresa onde uma funcionária muito bem preparada, pós-graduada, coordenando um grupo de pessoas e resolvia com facilidade todo o problema que aparecia. Porém, o chefe demitiu ela. E qual foi o motivo da demissão? Tudo que é fofoca, mulher chorando para um lado, chorando para o outro, todo problema de relacionamento que acontecia, ele chegou à conclusão que o pivô era esta pessoa. Resultado? Demitiu. Então ela era uma pessoa muito bem preparada, muito bem instruída, mas mal educada. Não sabia se relacionar no ambiente em que estava vivendo. Teve que demitir. Queria ser o centro de tudo, queria dominar tudo e assim por diante. Teve que demitir, não teve outra alternativa. O outro conhecido foi levar o pai no médico, junto com a irmã, junto com a filha. O irmão e a irmã foram levar o pai ao médico. A médica. O pai fazia questão de ir naquela médica. O pai, a médica os atendeu. E foi de uma grosseria, de uma estupidez. E ele disse com essas palavras, me deu vontade de dar um soco na cara dela. Sem motivo nenhum. Bem instruído? E mal educado. Está claro esses conceitos? Conseguem compreender a diferença principal desses 2 conceitos? Moreira coloca assim: a instrução por si mesma não é garantia de felicidade, mas é muito difícil encontrar uma pessoa bem educada infeliz. Concordam com essa tese? Porque uma pessoa bem educada consegue se relacionar bem no meio em que vive, consegue viver com os recursos que tem. A tendência natural é que uma pessoa bem instruída possa se autoeducar. Uma pessoa bem instruída pode se autoeducar. Agora, o professor colabora na educação, o professor educa, o que é que faz o professor nesse processo? Vocês são testemunhas, vocês vivem isso. Ministério da Educação, Secretaria da Educação, professor, educador, a Constituição fala que a educação é dever do Estado, a LDB fala isso, e por aí vai.
Vocês se sentem educadores? Se você vê um filme e esse filme lhe diz algo e você resolve mudar hábitos na sua vida, o filme educou? Sim. Você lê um livro influenciou atitudes suas e você mudou. O livro educou? Você foi ao médico, o médico falou assim, ó, muda os seus hábitos, porque senão tal. E você aceitou e mudou. O médico colaborou com a sua educação? Então, gente, educação é um processo em que pai e mãe são responsáveis, sim. Agora, à medida que o aluno vai recebendo os conhecimentos e vai tendo mais idade e acesso a todos os meios de convivência e elementos que compõem o nosso meio, pode sim se autoeducar. Pode sim fazer este processo de mudança de hábito. E o professor colabora nisso? Claro que colabora. Agora, dizer que o professor é educador, por que não fala que o médico é educador também? O guarda de trânsito parou você lá. Professor fulano, afinal de contas, e você falou, putz, o guarda está certo. E você mudou. Chama o guarda de educador. Onde é que começou essa história de Ministério da Educação, Secretaria de Educação e assim por diante? Alguém sabe? O Brasil, até 1935, tinha Ministério da Instrução. Podem entrar buscar na história da educação brasileira e vocês vão encontrar essa informação. E por que mudou? Porque a moda veio da Europa. Os ditadores de lá acharam bacana educar o povo para a sua ideologia. Na Europa estava cheio de ditador lá no início do século passado. E aqui na América Latina, então, era alinhado. E qual era o meio mais fácil de fazer o povo seguir a linha ideológica deles? O ensino, a escola. E por isso mudaram para o Ministério da Educação. E está até hoje. E a tal ponto que chegou a estar na Constituição, está na Constituição lá, educação, dever do Estado. Já pensaram o que significa isso? E aí, se nós formos ver os exemplos que nós temos aí, vários, tá? O Estado efetivamente tentando educar. Olha a gravidade disso, gente. Preciso eu dar alguns exemplos aqui, ou vocês têm lembrança de alguns exemplos em que o Estado oficialmente está educando o povo? Só para citar um aqui, essa discussão toda que aconteceu agora há poucos dias sobre a inclusão do Plano Nacional de Educação da palavra gênero. Quem acompanhou isso? Por tudo aquilo que eu li, gente, sobre esse assunto, é mais ou menos assim. Primeiro a criança nasce, depois vai escolher o sexo que ela quiser usar. Certo? É mais ou menos isso. E atrás disso toda a parte de instrução, de material, divulgação, vem com esses conceitos. Se é homem, se é mulher, se é bicho, não importa. Depois escolhe. Gente, isso é o Estado educando. O kit gay que o presidente vetou na última hora, o que é aquilo? Educação do Estado. E para piorar ainda mais, o que tem de pai aí fora, quando escuta dizer que o professor educa, que a escola educa, o que é que ele pensa? Aqui, dá um jeito, né? Não aguento mais. Não é assim? Quando é particular ainda muito se escuta. Eu pago para vocês educar. Então isso só colabora para aumentar este problema e esta confusão e a tragédia do ensino brasileiro. Dizer que o professor educa, o Ministério da Educação, o Núcleo de Educação, Secretaria de Educação e assim por diante. Se não gosta da palavra instrução, coloca ensino. Secretaria do Ensino.
Ministério do Ensino é uma sugestão. Mas esta palavra, colocada com esses significados divergentes entre si, só gera confusão e não traz benefício. Agora, o livro trata de muitos outros problemas e dificuldades que o ensino apresenta. O Moreira lecionou por 43 anos, foi professor sala de aula, Portugal, Angola e no Brasil. Então ele relacionou este conjunto de problemas e muitos deles estão aqui. Nesse trabalho que estou fazendo do livro, eu procuro colocar dois especificamente e que, no meu modo de entender, são os dois mais importantes para permitir que uma pessoa possa se desenvolver. Um deles está aqui, capítulo 38, redação no tormento. O pessoal sabe redigir, não? Pouco. O que mais atrapalha o redator, seja adulto ou criança, é a carência de vocabulário. Assim, muito antes de exigir que o aluno redija, devemos preocupar-nos com que ele adquira grande vocabulário, que saiba o nome das coisas que o cercam, que saibam os pormenores dos objetos com que lidamos. E o exemplo que está no livro é de uma simplicidade, gente. É de uma simplicidade que faz a gente falar assim, meu Deus, como é que eu não percebi isso antes? Falei com professores de português de quase 30 anos. E quando viu isso aqui, ela falou, mas é muito fácil. Será que os alunos conseguiriam fazer uma redação na escola? Hã? Se eu disser para vocês que usando essa técnica do livro, qualquer criança faz uma redação do copo. Qual é esse livro? Qualquer objeto. Nessa carteira aqui, A mão, a mão, uma caneta, qualquer objeto. eu fiz. E como é que se faz isso? O livro apresenta uma sugestão de uma caixa de fósforo. Vamos falar aqui rapidamente quais palavras vêm à mente de vocês que se relacionam com este copo. Pode falar. E vamos copiando e escrevendo. Vidro. Transparente. Indústria. Matéria-prima, que é o mineral, areia. Aparência. Design. Alimento. Bebida. Bebida. Hã? Dinheiro. Já deu 30 palavras? 25? 20? Tá bom. Será que com essas palavras relacionadas, uma criança olhando ali já não começa a achar que é possível escrever alguma coisinha? Nem que seja um parágrafo? Agora vocês imaginem isso sendo repetido na sala de aula durante um longo período. Será que as crianças, os adolescentes, os jovens não vão aprender redação, a redigir? Hoje fala produzir texto, né? Mais uma palavra que não significa nada. Por que não ensinam isso para as crianças, adolescentes e jovens? Por quê? Façam por vocês e pensem nos seus alunos e nos seus filhos. O outro capítulo que trata, que é talvez o mais importante de todos, 49, que trata do hábito de ler. Estudos austríacos analisaram quase 40 mil testes de leitura e demonstraram que muitas crianças não sabem ler, não leem livros porque não sabem ler direito. E o que é ler direito? Ler direito é ler depressa, sem esforço e consultando o dicionário sempre que necessário. Quanto tempo dedica a leitura em sala de aula? Principalmente no ensino fundamental. Quanto tempo? Uma hora a aula que Por semana. é designado a leitura. Por semana. É possível desenvolver o hábito e gosto pela leitura com 1 hora a aula por semana, que a maioria do Brasil afora tem? Não é só aqui não, viu? Hã?
Mas vamos lá. O que é que disse o ministro da Educação no Crato sobre isso? Aqui, ele esteve no Brasil no ano passado e deu uma entrevista para essa revista Veja, eu não sou assinante, mas uma professora do Ceará me indicou e eu fui atrás e está aqui a revista. Certo? Matemático, premiadíssimo na Europa, ministro da Educação de Portugal. Inclusive recebeu um livro desse e mandou um bilhete do próprio Cunha agradecendo. Olha o que ele diz. Veja o caso da leitura. Aqui fala educadores. Muitos educadores acham que para ler bem a criança precisa, antes de qualquer coisa, ser despertada para o gosto pela literatura. Só assim lerá muito e ganhará fluência, dizem. A neurociência lança uma luz interessante sobre essa questão, colocando exatamente ao avesso. Ela mostra que ter fluência na decodificação dos grafemas é crucial para ler bem. Em resumo, tem de se ler muito. Eu botei por minha conta, até mesmo sem gostar. Quanto mais automática se tornar a leitura, mais chances ela terá de ser prazerosa. Olha o que diz outro neurocientista. Passa o próximo quadro. A solução para melhorar a interpretação do texto é automatizar a leitura. Por isso é importante que crianças pequenas leiam de forma regular até que isso se torne uma rotina. As crianças começam a interpretar texto com eficiência depois que a leitura se torna um processo automatizado. A fonte está aqui, Revista Época, e o seu livro chama Neurônios da Leitura. E são outros exemplos que nós temos aí demonstrando isso. Ou seja, o hábito e gosto pela leitura só se adquire de um jeito: lendo. Agora, o que é que faz a maioria das escolas? A maioria, no ensino fundamental principalmente, manda para casa uma vez por semana um livro para o aluno para ler em casa. Aí, 2, 3 dias depois, o aluno tem que voltar para a escola e falar esse livro. Vejam, é bom mandar livro para casa? É. Tem que mandar? Tem que mandar. Mas olha o equívoco dessa atitude quando não é feito em sala de aula, no mínimo o dobro de leitura. Aquele pai, aquela mãe que lê com o aluno, ele vai melhor na escola. Aquele que não lê, o filho vai pior. Então, a mais importante habilidade na vida de um estudante, que é aprender a ler direito, está centrado quase sobre os pais e menos sobre o professor. De quem é a responsabilidade de desenvolver o hábito e gosto pela leitura? Dos pais ou dos professores? Professores. De quem? O hábito é dos pais. O hábito é dos pais. De quem é o hábito e o gosto pela leitura? Os dois. Oi? Gente, pai e mãe manda filho para a escola para aprender a ler e escrever. É lá que tem que aprender a ler. Olha o que eu estou dizendo, hein? Vou frisar. Quem, pai e mãe que lê em casa, ótimo. Para si e para o filho. Ótimo. Então, se mandar o livro para casa uma vez por semana, 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias na semana, tem que ler em sala de aula. Por quê? Aí vocês compreendem a razão daquele analfabetismo lá? Vocês conseguem fazer a ligação? Por que nós temos 75% de analfabetos funcionais? Quem ensina a ler é o pai e a mãe, não o professor. Aí pai e mãe, ou é analfabeto, ou não dá importância, ou a novela é mais importante, ou está cansado, ou tem visita, ou vai jogar baralho, ou sei lá o que, vai pro chimarrão. Então, aquilo que é o mais essencial na vida de um estudante, que é aprender a ler direito, foi transferido em boa parte e metido para casa. Isso quando não tem o filme do livro, né? Assiste o filme do livro. Exatamente isso. Não precisa ver. Vocês compreendem a gravidade da situação, gente?
E aí, mais à frente um pouquinho aqui está... Pode passar mais um, vamos ver? Aqui uma pergunta. Como é que se faz para avaliar se uma criança está compreendendo o que está lendo? Aqui eu falo criança, porque fala-se mais para o ensino fundamental, onde é o início. Então, sai um pouquinho fora da idade em que a maioria de vocês trabalha. Mas, a reflexão é essa. Como é que faz? Aqui embaixo eu já escrevi. Tá fácil. Agora eu vou dizer a vocês. Eu cansei de perguntar isso para professores do Brasil inteiro. E só teve uma pessoa em Itajaí que respondeu a segunda parte. E um dia, esperando um táxi em Curitiba, eu perguntei, olha, como é que faz para saber se uma criança está compreendendo o que está lendo? Ele disse, é simples. Pede para ler, fecha o livro e conta. Aí a professora de Itajaí falou assim, eu peço para fechar o livro e escrever. E no final ela disse assim, pena que essa nossa conversa está restrita a nós dois. Naquela hora eu tive a ideia e falei, não está mais não. Fiz um vídeo que chama Professor Educador 9, pode entrar no YouTube, está lá, sobre o ato da leitura. A melhor resposta que encontrei para isso de avaliar, sabe como é que é feito? A coordenação, 2 vezes por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, todos os alunos sentam na sua carteira e pegam uma página com 10, 15 linhas lá, leem e são obrigados a contar para ela. Fora disso, a professora vai acompanhando, vai tentando assim, meio que, né? Vendo se os alunos estão entendendo ou não estão entendendo. Mas aquela rotina de leitura, de fechar, ou de escrever, eu entendi isso aqui. Claro que quando o aluno tem um livro, a professora deve saber o que está escrito lá para saber se o aluno está entendendo ou não está. Certo? Deveria. Deveria saber. A Mike sabe. Deveria saber. Então, gente, Né, Mike? se não fizer isso, pedir para a criança contar e ler e contar ou escrever, não tem como saber. Não tem como saber. Mas por que não acontece isso? Sabe por que não acontece? Porque o currículo escolar está cada vez mais assim, ó. No ensino fundamental, então, que eu vi, já está com uma pilha assim que é uma monstruosidade. É dia da bandeira, dia dos pais, dia do professor, dia da avó, dia do índio, dia da consciência negra, educação sexual, racial, igualdade, meio ambiente, segurança, trânsito, o que mais? Saúde agora. Saúde. Querem ensinar tudo, menos ensinam o essencial. Não tem tempo mais para ler, para escrever, não tem tempo, não dá tempo. Vocês, a maioria, já trabalha com aluno de 11, 12, 14 para frente. O que é aluno que lê e não entende o que leu? É bom, né, mãe? Qual é a motivação que este adolescente tem para ficar na escola? Para continuar na escola? Então, gente, entendem a razão deste livro? Entendem, conseguem compreender a razão de trabalhar em cima disso aqui e dizer, tem luz, nós podemos ter uma direção sem aprender a ler direito. Esqueçam que nós vamos construir um país melhor. Esqueçam, tiram isso da cabeça. Agora, no ensino fundamental 2 e o médio para frente, a maioria das escolas tem projeto de leitura. Eu encontrei 2 escolas até hoje que tem terça e quinta, meia hora de leitura, todos os dias. Todas as pessoas, alunos e professores, todos têm que sentar e ler. E a outra escola tem todos os dias 15 minutos de leitura. No ensino de 14, 13, 14, 15, 16 anos. Isso não é projeto de leitura, é programa de leitura. Projeto é aquela coisa que mais ou menos você faz e para. Programa é aquilo que está ali e que é uma coisa mais ou menos perene, constante. Faz cerca de um mês e pouquinho, alguém já ouviu falar desse professor chamado professor Pias? Então põe o vídeo aí.
Alguém já ouviu falar do professor Pia? Eu confesso que foi uma das descobertas mais extraordinárias da internet que eu fiz para fechar este ciclo, este quebra-cabeça chamado ensino-aprendizagem. Esse vídeo é de 1h30. Aqui é só uma síntese. Quem quiser é só entrar lá. Professor Pi, palestra em Iguape, e tem dezenas de outros vídeos dele, certo? Mas imediatamente quando eu vi o vídeo já fui ao encontro dele e consegui contar. Parece contraditório o que ele diz aqui com relação ao que eu disse antes. Então você tem que quase que obrigar uma criança a ler, e aqui ele fala em descobrir o prazer de ler. Se não gostou, para. Aí eu mandei um e-mail para ele e ele me respondeu. Eu vou ler rapidamente, está aqui, ó, dia 29 de janeiro. Em relação à leitura, é um pouco a história do ovo e da galinha. Só leio muito porque leio com prazer. Leio com prazer porque sou um bom leitor. E quase tudo que me agrada. E por aí vai. Não satisfeito com a resposta, eu respondi a ele de novo, colocando a seguinte questão. Pia, o pai, quando o filho fala assim, a criança fala assim, não quero comer essa comida. O pai fala, tá bom, não precisa comer, não quero comer essa outra, não precisa comer, não quero comer aquela outra, não precisa comer, não quero escovar o dente, não precisa escovar o dente. Aí o aluno fala assim, professor, eu não gosto dessa leitura de história. Esse texto de geografia não me agrada, não vou ler. Não lê? Deixa de lado, que nem ele diz, não gostou, para. Quando eu pus a questão dessa maneira, a resposta dele começou assim. Edésio, entendi e concordo com sua argumentação. O ler a que me refiro é o ler da literatura, é o ler que faz com que histórias, sonhos e medos, inspirações surjam no interior do leitor. Ler como se abrir uma obra de arte. Eu não posso obrigar você a gostar daquele quadro ali. Posso? O ler que ele fala é este ler. Então, não contradiz e não elimina, em hipótese nenhuma, aquilo que deve ser feito para as crianças no ensino fundamental, que é insistir na automatização da leitura. Quanto mais automática, rápida se tornar a leitura, mais chances ela terá de ser prazerosa. E ainda mais quando encontrar o livro seu. O seu livro. Quem já encontrou o seu livro? Aquilo que ele fala da televisão, gente, nesse vídeo ele tem outro gráfico que ele fala. Se você tem duas pessoas, certo? Você tem duas pessoas mais ou menos no mesmo nível. Uma delas lê. Para onde vai a inteligência dela? Para cá ou ascendente? E a que não lê, para onde vai? Em outras palavras, quem lê amplia sua inteligência. E quem não lê, emburrece. Fica mais burro mesmo com o passar dos anos. Ele fala isso com todas as letras. No vídeo e nos 3 livros. Livro para aluno, um espetáculo, cheio de desenho, qualquer criança alfabetizada lê. Tá? Não estou vendendo o livro não, mas é que esses livros foram profundamente marcantes, por isso que estou mostrando a vocês. Livro dos pais, estimulando a inteligência. Quem é o pai que não quer ver seu filho bem na vida? Quem é o pai? Hã? E o terceiro, para vocês, professores, ensinando inteligência. Isso aqui eu não li ainda. Estou terminando o vermelhinho. Querem melhorar sobremaneira a compreensão e o jeito de vocês, como pais e como professores, trabalharem? Vejam esse vídeo e estude um pouquinho mais esse cara. Ele é do Colégio Ângelo de São Paulo. E no outro vídeo ele fala assim: vocês não viram que a Finlândia já foi vários anos número 1 no exame PISA? Eu fui na Finlândia, ele fala. Eu fui na Finlândia, eu fui lá ver. A Finlândia, a maioria das mulheres trabalha fora. As crianças vão 9 da manhã e vai 4, 5 da tarde embora. E como é que tem lá um sistema
sistema em que eles são número um, sem problema. É simples. A criança de manhã tem aula e de tarde estuda na sua carteira, com seu livro, com seu material, sozinha, estudando a aula da manhã. Tem mágica nisso? Antes de virar uma noite de sono. A Finlândia, palavras do Pierre, faz isso. Pode seguir. Sobre currículo, gente, eu falei um pouquinho antes, que é mais ou menos aquilo que a gente estava dizendo. Não é possível, o Moreira trata disso no livro também, não é possível conceber que nós não tenhamos um currículo para o país todo em português, matemática e ciências, e até geografia e história, fora as regionalidades. Não é concebível isso, gente. O aluno de Roraima, do Rio Grande do Sul, da periferia de São Paulo, do Rio, da Bahia, que diferença faz estudar 3 vezes 4? Ou estudar alfabeto, ou estudar sujeito e predicado, faz diferença? Mas infelizmente, como não tinha professor preparado, abriu-se a possibilidade de cada município fazer o seu currículo no ensino fundamental. E o Estado, cada aí, cuida do seu Estado. Agora, essa questão curricular leva a isso. Então, inchando, e caiu no esquecimento aquilo que é o mais essencial na vida de um estudante, que é ler. Porque se nós temos um problema de currículo, faz a sugestão. Essa sugestão está como adendo 4 na 3ª edição deste livro. Certo? Isso aqui, coisa que ele elaborou justamente para contribuir com quem tem dificuldade de... Para que lado que eu vou? Aqui está uma sugestão. Pode seguir? E dentro da sugestão dele, olha o que ele coloca aqui. Os textos usados para aprender a ler e para exercitar a leitura devem conter história do Brasil, geografia do Brasil, poesias e xistes. Xistes é livro de piada, é livro engraçado. Será que criança gosta de ler aqueles? O que é o que é? Adora. Adora. Então está aí a sugestão para a 1ª a 5ª série. E se de alguma maneira julgar interessante olhar e ver, certo? Pode seguir? Agora, além disso, ele coloca algumas sugestões muito simples e práticas. E aí, para não ficar só na conversa, nós reunimos um grupo de empresários de Toledo e doamos para uma escola de Toledo, uma só. Nesta escola, todas as salas têm logo? Tem mapas? Terá. Nós doamos para essa escola 12 globos, 10 mapas de cada um, Paraná, Brasil e mundo. Doamos os banner de alfabetização a pedido deles. E não, porque as salas já continham, cada sala, o seu dicionário. E por que esse material na sala de aula? Aí, a parede está vazia aí, ó. Por que não tem nessa parede um mapa? Imaginemos que aqui sejam crianças, ou ainda adolescentes, já de 10, 11 anos. Por quê? Uma imagem vista repetidas vezes vai para onde? Cortex. Vai para o cérebro, nunca mais esquece, que nem andar de bicicleta. Então a criança aprende sem querer, aprende mesmo sem estar sabendo que está aprendendo. Chega todo dia e vê o mapa, vai lá, vai no mapa, gira o globo, vê a cidade e assim por diante. Então aqui algumas fotos podem mostrar dessa doação que nós fizemos em novembro passado numa escola de Toledo. Vai passar? Aí a secretária de Educação Toledo, a Tânia, e o representante da Associação Comercial da CIT. Aí alguns pais que estavam presentes. Aqui os alunos em volta do globo, já foi levado para a sala para ver mais ou menos como é que ficaria.
E isso é profundamente transformador. Quando eu mostrei isso aqui para algumas pessoas, pelo menos 3 falaram para mim assim: eu nunca me esqueço do primeiro dia que eu vi um globo na sala de aula. E por que esse globo não está lá todos os dias, 5 anos? Pelo menos no ensino fundamental e os demais anos depois? Por que não? Para finalizar, gente, não permitir que uma criança aprenda a ler e escrever e saber o básico de matemática, eu considero muito semelhante a um aborto. Um aborto impede uma vida, né? E a ausência dessas habilidades impede o desenvolvimento profissional e intelectual. A coisa mais triste que tem é ver uma pessoa sem oportunidade. Era isso que eu tinha para falar para vocês.